O frio noturno envolvia a pequena cidade, transformando as sombras em entidades mais sinistras. Como bibliotecária da antiquada biblioteca, eu, Ana, dedicava minhas noites a arrumar prateleiras empoeiradas e a desvendar as antigas histórias contidas nos volumes envelhecidos. Naquela noite, enquanto organizava os tomos mais antigos no porão, meus dedos encontraram um livro encadernado em couro que destoava dos demais. Uma pressão inadvertida fez com que a estante cedesse, revelando uma passagem secreta. Descesse uma escadaria íngreme, guiada apenas pela luz tênue da minha lanterna. O ar, úmido e saturado de narrativas esquecidas, sussurrava segredos desconhecidos enquanto eu penetrava numa câmara oculta. Levantando minha lanterna, deparei-me com estantes repletas de volumes antigos, cada um ostentando o nome de um leitor perdido gravado na capa. Iniciei a leitura, descobrindo que cada exemplar contava a história de um indivíduo que havia desaparecido misteriosamente após retirar um livro da biblioteca. A tensão no ar intensificava-se, meus olhos capturavam relatos perturbadores de vidas que se desfizeram em sombras desconhecidas. O medo sussurrava em minha espinha enquanto eu lia sobre amores perdidos, sonhos interrompidos e destinos soterrados. Percebi padrões obscuros emergindo, conexões nefastas entre os desaparecidos, mas não conseguia decifrar completamente o que ligava aqueles destinos. O peso da descoberta espreitava minha mente, enquanto meu coração acelerava diante do mistério que se enraizava nas páginas amareladas. Eu, uma guardiã do conhecimento, agora me via confrontada com algo além da compreensão humana. Uma força sobrenatural, uma maldição entrelaçada nas páginas dos livros, transformando em sombras aqueles que se aventuravam a explorar conhecimentos além do ordinário. A escuridão na câmara oculta pulsava, uma presença invisível sussurrando promessas sinistras. Mesmo na solidão, não me sentia sozinha, pois as palavras entrelaçadas nos livros ecoavam como sussurros de almas aprisionadas. O enigma começava a se formar, mas eu sabia que minha jornada mal tinha começado. Com cada virada de página, a linha entre curiosidade e terror se estreitava, e eu, agora envolvida na teia do desconhecido, estava determinada a desvendar o mistério sombrio que permeava os corredores silenciosos da biblioteca. Aquela noite se arrastava, o vento lá fora uivava como um coro sombrio, ecoando a melodia inquietante da descoberta que me consumia. A câmara secreta tornara-se meu próprio labirinto de enigmas, suas paredes sussurrando segredos desconhecidos enquanto eu me aventurava mais fundo. Continuando minha busca nos volumes encantados, uma sensação de apreensão crescia. Os relatos das vidas perdidas tornavam-se mais vívidos, como se as palavras ganhassem vida própria, dançando entre as sombras. Cada virada de página era um passo mais profundo na escuridão, e eu me perguntava se meu próprio destino estaria traçado nas linhas daqueles antigos tomos. Os murmúrios nos corredores da biblioteca ganhavam vida, ecoando em risos distantes e passos sussurrados que me faziam hesitar. Por vezes, jurava sentir o roçar de uma presença indescritível, algo que espreitava nas sombras além do alcance da minha luz trêmula. Entretanto, minha curiosidade era uma chama inextinguível, e eu persistia. Entre as páginas gastas, descobri inscrições arcanas e símbolos misteriosos, revelando rituais antigos e conexões ocultas. Cada revelação, ao invés de clarear o mistério, mergulhava-me ainda mais na penumbra do desconhecido. As noites se transformaram em uma busca insaciável, meu sono se tornou intercalado por pesadelos nos quais sombras dançavam em torno de figuras indistintas. Cada leitura aprofundava a certeza de que uma força além da compreensão humana estava entrelaçada nas estantes da biblioteca. Em um momento de epifania, percebi que a resposta para desvendar esse enigma talvez estivesse na própria história dos desaparecidos. As entrelinhas e os detalhes negligenciados poderiam ser as chaves para desatar os grilhões que aprisionavam as almas naquelas páginas amareladas. Determinada, eu, uma mera bibliotecária, embarquei em uma jornada para traçar os passos dos que haviam desaparecido antes de mim. A biblioteca se tornou um palco onde o presente dançava com o passado, enquanto eu desvendava os segredos enterrados sob camadas de silêncio e mistério. O destino daqueles que se perderam nas sombras começava a se entrelaçar com o meu próprio destino incerto. No labirinto de palavras, eu caminhava na fronteira tênue entre a compreensão e a insanidade, ansiosa pelo próximo capítulo dessa narrativa arrepiante que parecia ser mais do que meras palavras impressas em papel envelhecido. As noites se arrastavam,
cada uma mais densa que a anterior. Minhas mãos tremiam ao folhear os relatos, revelando tragédias e despedidas. À medida que mergulhava nos destinos entrelaçados, percebia que a biblioteca não era apenas um repositório de conhecimento, mas um portal para um universo sombrio que transcendia o entendimento humano. Entre as páginas amareladas, descobri que certos volumes agiam como portais para dimensões desconhecidas. Os desaparecidos não eram vítimas de meras coincidências, mas de forças além da nossa compreensão, desencadeadas por sua busca insaciável por sabedoria proibida. A atmosfera na biblioteca tornou-se carregada, como se a própria estrutura do prédio respondesse ao desvendar do mistério. Sombras dançavam nas paredes, formando padrões intrincados que se moviam ao ritmo de um cosmos oculto. Os rituais descritos nos livros tornaram-se minha obsessão. Com um misto de medo e determinação, comecei a seguir os passos dos desaparecidos, buscando pistas no tecido do tempo. Às vezes, a linha entre minha própria realidade e as narrativas entrelaçadas nos livros se tornava turva, e eu duvidava se estava perseguindo o mistério ou sendo caçada por ele. A biblioteca, antes um refúgio de conhecimento, transformou-se em um labirinto traiçoeiro. O eco de vozes sussurrantes preenchia os corredores, cada som uma nota dissonante na sinfonia do desconhecido. A iluminação vacilava, criando sombras que pareciam se contorcer, como se testemunhassem o desvelar de uma verdade terrível. Certa noite, enquanto seguia as instruções de um antigo ritual, senti uma presença além do alcance da luz. Olhei ao redor, minha lanterna oscilante revelando uma figura indistinta, um espectro dos desaparecidos, olhos vazios fitando-me. Um arrepio percorreu minha espinha, mas a determinação eclipsou o medo. Através do ritual, abri uma fenda entre as dimensões, um portal entre o conhecido e o desconhecido. O vórtice de sombras se ergueu diante de mim, e o murmúrio das almas perdidas intensificou-se. Uma voz sussurrou segredos antiquíssimos, revelando o preço da curiosidade desenfreada. Ao atravessar o portal, entrei em um reino onde o tempo se distorcia, uma terra de sombras e memórias perdidas. O enigma da biblioteca desdobrava-se diante de mim, e minha própria história parecia ecoar nas páginas dos volumes que flutuavam ao meu redor. A biblioteca, agora um farol distante, aguardava sua próxima vítima ou desbravador. As sombras dançavam com a incerteza, enquanto eu, uma mera exploradora do desconhecido, enfrentava um destino entrelaçado com os que haviam desaparecido antes de mim. O véu entre o real e o sobrenatural se tornará frágil, e o que aguardava do outro lado era um desfecho incerto, como um capítulo final em uma narrativa de suspense que desafia a própria lógica do mundo que conhecemos. Numa noite de inverno, eu me encontrava solitária na biblioteca da universidade, imersa em manuscritos históricos empoeirados. O ambiente era sombrio, com a luz fraca tremeluzindo sobre as prateleiras vazias. O barulho do vento lá fora ecoava pelos corredores vazios, adicionando uma pitada de mistério à solidão. À medida que me aprofundava nos pergaminhos amarelados, comecei a notar algo peculiar. Os personagens da história antiga pareciam saltar das páginas, ganhando vida de uma forma assustadoramente real. Seus rostos, personalidades e tragédias ecoavam estranhamente na sala deserta. Inicialmente, descartei isso como fruto do cansaço e da escuridão, mas quanto mais eu mergulhava na narrativa, mais os detalhes se entrelaçavam com as sombras que dançavam ao meu redor. Os protagonistas do passado compartilhavam traços inquietantemente similares com as figuras indistintas que vagueavam entre as estantes mal iluminadas. O tilintar espectral das correntes dos fantasmas do passado parecia encontrar um eco na realidade presente, e uma inquietude começou a se insinuar em mim. As coincidências eram perturbadoras, mas eu permanecia firme na tentativa de racionalizar o inexplicável. Contudo, o clima na biblioteca começou a mudar. Um frio súbito arrepiava minha espinha, e os murmúrios das páginas virando tomavam um tom sinistro. Ao fundo, rangidos e sussurros indistintos ecoavam como se a própria biblioteca estivesse sussurrando segredos escondidos por séculos. Naquele silêncio sepulcral, meu isolamento se intensificava. A sensação de estar sendo observada pairava no ar, e eu me pegava olhando nervosamente por cima do ombro, na expectativa de ver algo que não deveria existir. A tensão crescia à medida que eu avançava nas páginas, os personagens do passado se desdobrando em sombras que pareciam dançar ao meu redor.
Cada vez mais, a linha entre ficção e realidade começava a desaparecer diante dos meus olhos cansados. No auge da minha imersão, um grito ecoou no corredor deserto, fazendo meu coração disparar. Era um som distante, mas nítido o suficiente para cortar o silêncio, ecoando nas prateleiras vazias como um lamento ancestral. Eu me levantei instintivamente, os manuscritos agora parecendo pesados nas minhas mãos trêmulas. A biblioteca, antes um refúgio tranquilo, se transformará em um labirinto de sombras e suspeitas. Enquanto eu caminhava pelas estantes, o eco dos meus próprios passos parecia sussurrar segredos, como se o edifício guardasse histórias que preferiria manter ocultas. Foi então que notei um vulto, uma figura indistinta se movendo na periferia da minha visão. Congelei, os olhos fixos na forma nebulosa que se deslocava entre as prateleiras. Não era possível distinguir detalhes, apenas a sensação de que algo observava, algo que não pertencia ao mundo dos vivos. "Quem está aí?", minha voz ecoou, soando mais alta do que eu pretendia. O vulto parou abruptamente, como se surpreendido pela minha descoberta. Uma tensão palpável pairava no ar, a atmosfera carregada de uma presença desconhecida. A luz tremeluzente projetava sombras fantasmagóricas, e eu me via sozinha, confrontando o desconhecido na penumbra da biblioteca. O conflito entre a razão e o inexplicável se desenrolava diante de mim, enquanto eu me via envolvida numa trama que ultrapassava as fronteiras da compreensão humana. Sem conseguir resistir à urgência de desvendar o mistério, avancei na direção do vulto. A cada passo, o eco dos meus sapatos reverberava como um tambor, criando uma trilha sonora para o suspense que se desenrolava na biblioteca. A figura recuou mais profundamente nas sombras, mas eu podia sentir seus olhos fixos em mim. As silhuetas dos personagens dos manuscritos pareciam se contorcer e se fundir com a escuridão, tornando a linha entre passado e presente ainda mais tênue. Ao alcançar o corredor onde o vulto se escondera, uma rajada de vento agitou as páginas dos manuscritos, como se os espíritos do passado estivessem sussurrando seus segredos. Uma risada suave, melancólica, ecoou à distância, arrepiando minha espinha. "Quem está aí?", repeti, desta vez com mais ousadia, desafiando as forças invisíveis que pareciam conspirar contra minha sanidade. O silêncio que se seguiu foi mais angustiante do que qualquer resposta. O vulto desaparecera, dissolvendo-se nas sombras como fumaça evanescente. Com o coração martelando no peito, percebi que algo maior e mais sinistro estava em jogo. O ambiente, antes impregnado de conhecimento histórico, agora se transformará em um palco para acontecimentos inexplicáveis. Havia uma tensão no ar, uma energia ancestral que sussurrava promessas de revelações inquietantes. Recuei, ainda encarando a escuridão, questionando a natureza da minha descoberta. O que começara como uma noite solitária de estudo se tornará um mergulho nas profundezas do desconhecido, onde a linha entre o real e o imaginário se desvanecia a cada passo. O que mais aguardava nas sombras daquela biblioteca repleta de segredos? A resposta, por enquanto, permanecia como uma sombra indistinta, aguardando o momento certo para se revelar. Os corredores da biblioteca noturna sussurravam histórias esquecidas, cada instante uma testemunha silenciosa de narrativas perdidas no tempo. Como bibliotecária noturna, minha rotina era habitual, mas naquela noite, uma alteração sutil pairava no ar. As sombras dançavam com uma intensidade peculiar, e o vento, em suspiros melancólicos, parecia transportar segredos há muito guardados. Explorando os corredores, deparei-me com uma seção negligenciada, como se o próprio edifício tentasse ocultar suas memórias. Ao abrir um compartimento esquecido, deparei-me com diários antigos, testemunhas silenciosas de almas inquietas que se aventuraram nas profundezas do conhecimento. Ao folhear as páginas amareladas, um arrepio percorreu minha espinha. Cada diário narrava um pesadelo compartilhado, uma visão que havia desencadeado a loucura em visitantes passados. A angústia saltava das palavras, cada descrição pintando um quadro de desespero e sombras inquietantes. À medida que a curiosidade cedia lugar ao temor, percebi que estava diante de algo além do imaginável. Profundizando-me nas narrativas, a inquietação crescia. Os diários não eram meros relatos, eram expressões de almas enredadas em um ciclo de tormento.
Decidi investigar a história da biblioteca e de seus visitantes, buscando entender os paralelos entre os relatos e os eventos recentes que assolavam o local. O suspense se instaurava, e eu me via desbravando um mistério que desafiava a lógica humana. A busca pela verdade me levou além dos limites da mera curiosidade. A biblioteca, um labirinto de segredos, parecia reagir ao meu inquisitivo desejo de compreensão. Entretanto, eu estava prestes a descobrir que, por trás das prateleiras silenciosas, algo aguardava pacientemente para desafiar a linha tênue entre o desconhecido e o terror. Na noite seguinte, a biblioteca abraçou uma aura ainda mais sinistra. Cada passo ecoava como um presságio sombrio, uma contagem regressiva para o inevitável confronto. O ambiente, antes familiar, transformou-se em um palco de sombras inquietas, ansiosas para revelar o desfecho iminente. Explorando os corredores, cada silêncio era pontuado por murmúrios sussurrantes. A pesquisa revelou um padrão sombrio entre bibliotecários noturnos, como eu, atraídos pela promessa de conhecimento, apenas para sucumbirem aos horrores entrelaçados na história da biblioteca. Alguns desapareceram no éter, enquanto outros retornaram à realidade à beira da insanidade, incapazes de separar o real do imaginário. A verdadeira agonia começou quando os pesadelos descritos nos diários começaram a se materializar em minha própria existência. Sombras ganharam forma, sussurros tornaram-se tangíveis, e o desespero enraizou-se em cada respiração. Cada passo que eu dava, cada curva do corredor, parecia ser uma jornada mais profunda rumo à iminente colisão com o desconhecido. A solidão tornou-se um fio condutor entre a realidade e o sobrenatural, intensificando meu sentimento de isolamento. Nas noites em que as sombras dançavam mais furiosamente, eu me via encarando um vórtice de trevas, uma intrusa enfrentando forças além da compreensão humana. A cada batida do meu coração, o ambiente pulsava em expectativa, como se a biblioteca, ciente de sua própria história, aguardasse o clímax que se avizinhava. No ápice do mistério, quando o medo era quase palpável, estava determinada a desvendar o segredo que ameaçava a sanidade dos que ousavam explorar a biblioteca além do crepúsculo. Entretanto, o desconhecido, sempre astuto, estava pronto para desafiar minhas expectativas e conduzir-me através dos umbrais do terror que eu mal podia conceber. Na noite subsequente, a biblioteca parecia conspirar com as forças sombrias que a habitavam. Cada passo que eu dava ecoava como um tambor funesto, uma contagem regressiva para o confronto inevitável. O ambiente, outrora conhecido, transformou-se em um cenário de horrores, onde as sombras se retorciam, ansiosas para revelar o desfecho iminente. Ao chegar à seção proibida, onde os diários revelavam o cerne dos pesadelos, o ar pareceu estagnar. Uma corrente de ar frio cortou o corredor, extinguindo as velas e mergulhando tudo em trevas absolutas. A escuridão era tão densa que minha mão estendida diante do rosto era invisível até mesmo para mim. Uma risada sutil e ameaçadora ecoou no vácuo, como se as próprias paredes da biblioteca lamentassem minha presença. "Você chegou tão longe, pequena guardiã da noite", sibilou uma voz, desafiando a compreensão humana. Eu podia sentir as sombras ganhando forma, contornos de desespero e medo projetando-se na escuridão. Figuras etéreas emergiram, manifestações tangíveis dos tormentos descritos nos diários. Cada vulto ecoava as narrativas de desespero, como se a biblioteca se alimentasse da agonia de suas vítimas. Eu me vi cercada por um pesadelo coletivo, uma testemunha viva da maldição que permeava as prateleiras silenciosas. "Você pensa que pode compreender a verdade?", a voz sibilou novamente. As sombras dançavam, imitando uma coreografia sinistra, enquanto a realidade deslizava para uma encruzilhada entre o conhecido e o inexplicável. A biblioteca, um labirinto de mistérios, estava prestes a revelar sua verdadeira natureza. No ápice do terror, a incerteza tornou-se minha única companheira. O desfecho final permanecia elusivo, uma entidade além do alcance da compreensão humana. A biblioteca, um relicário de conhecimento e pesadelos, aguardava silenciosa, deixando-me na iminência de um destino que transcenderia os limites do terror que eu imaginara possível. A noite seguinte desceu sobre a biblioteca como um véu sombrio. Cada canto, cada estante, pulsava com uma energia intensa, como se o próprio edifício estivesse ansioso para desvendar o clímax dessa narrativa atormentada.
Adentrei a seção proibida com cautela, consciente de que estava prestes a confrontar o cerne dos pesadelos que assombravam a biblioteca. A escuridão tornou-se quase palpável, engolindo qualquer resquício de luz e esperança. As sombras, antes dançantes, agora se retorciam como espectros famintos. A voz sibilante ecoou novamente, mas dessa vez, era um coro sinistro. Você pensa que pode desvendar nossos mistérios? As palavras ressoavam no ar, penetrando minha mente como garras afiadas. Cada figura etérea convergia para o epicentro do desconhecido, delineando um espetáculo macabro diante dos meus olhos. O confronto iminente entre a guardiã da noite e as forças sobrenaturais que habitavam a biblioteca criou uma tensão quase insuportável. Cada fibra do meu ser vibrava com expectativa, enquanto o desconhecido se revelava, desafiando a própria natureza da realidade. No ápice da batalha, o limite entre o que era humano e o que era sobrenatural desvaneceu. Sombras entrelaçaram-se com formas corpóreas, e a voz sibilante tornou-se um rugido ecoante que reverberava através dos corredores. Então, em um instante, o silêncio tomou conta. As sombras se dissiparam, as figuras etéreas desvaneceram, e a biblioteca recuperou sua calma antiga. No entanto, a verdade permaneceu um enigma não resolvido, uma promessa sussurrada nas páginas dos diários e nos recantos escuros da noite. Eu, a guardiã da noite, permaneci entre as prateleiras silenciosas, com a sensação de que, embora a batalha pudesse ter terminado, as cicatrizes desse encontro com o sobrenatural se estenderiam além das páginas amareladas dos diários e se aprofundariam nas sombras da própria existência.